Olá, tudo bem com vocês? Quero apresentar o nosso programa Caos, Deus está no controle. Eu sou Elianai, sou da Igreja Adventista da Promessa, aqui no Espírito Santo. E estamos aqui com o pastor Kennedy e o pastor Marinho. Sejam bem-vindos, pastores. Obrigado, Elianai, pastor Mário. É uma alegria poder estar aqui, tratando de um tema tão interessante, tão atual. Eu sou pastor na Igreja Adventista da Promessa em Colatina. Quero mandar um abraço para os irmãos de Colatina, também para os irmãos de Baixo Guandu. E estamos aqui para conversar sobre esse tema importante e vai ser uma alegria, vai ser uma conversa muito boa. Graça e paz, diaconisa Elianai, pastor Kennedy, a paz de Cristo, um prazer em revê-lo. E eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui participando desse programa maravilhoso, de trazer esse tema tão pertinente no momento que estamos vivendo. Então eu sou honrado, me sinto honrado por fazer parte desse programa, estar aqui com vocês. Eu sou pastor na Igreja Adventista da Promessa em Itacibá, pela graça de Deus, e ocupo também a pasta de vice-superintendente regional na Convenção Rio de Janeiro Espírito Santo, e deixo aqui o meu abraço para todos os irmãos do Rio de Janeiro do Espírito Santo, todos os ministérios, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém? Muito obrigado. Obrigado vocês por terem aceito o nosso convite, né? E estarmos aqui. E olha que não é uma tarefa fácil, viu? Olha só o subtema: caos na igreja. E agora, vamos para a nossa primeira pergunta? Pastor Kennedy, eu quero me direcionar primeiro para você. A igreja está preparada para o caos? Muito boa pergunta. E eu gostaria de responder essa pergunta começando com outra pergunta. Qual igreja? A igreja está preparada para o caos? Qual igreja? Porque nós temos visto, nesses últimos anos, o surgimento de duas igrejas. Então, eu responderia da seguinte maneira: existe sim uma igreja que está preparada para o caos. E existe uma igreja que não está preparada para o caos. A igreja que está preparada para o caos é a igreja de Cristo. A comunidade de Jesus, a noiva do Cordeiro, ela está preparada, porque ela já foi advertida. O caos não pega a igreja de surpresa. Nós já sabíamos e nós sempre soubemos que esse mundo caminha para um fim, e o que marca o fim desse mundo é o caos. Mas para uma igreja que se acostumou com o evangelho adocicado, um evangelho que não é o evangelho de Jesus, quando vem o caos, essa igreja se assusta. Essa igreja não consegue ver Deus no controle, não consegue enxergar Deus como soberano. Então, eu diria que sim, a igreja está preparada para o caos. A igreja de Jesus, ela está preparada sim, ela já foi advertida. Mas a igreja que se assusta com o caos é uma evidência de que essa igreja provavelmente tem ouvido um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que não é o evangelho de Jesus. Mas a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, ela já foi prevenida. Nós vemos isso no sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24. Ali nós vemos Jesus prevenindo a igreja. O sermão profético de Jesus, em primeiro lugar, é para os discípulos de Jesus, portanto, para a igreja de Jesus. Jesus previne a sua igreja, ele alerta a sua igreja a respeito das coisas que aconteceriam. Ele está falando para os discípulos: olha, haverá terremotos, haverá guerras, rumores de guerras, haverá doenças, maremotos. Ele está se dirigindo à igreja. Então a igreja de Jesus, sim, ela está preparada para o caos, ela reconhece Deus como soberano e ela sabe que Deus está no controle apesar do caos. Ela já foi avisada, então. Ela já sabia de tudo que ia acontecer, porque o próprio Deus já tinha avisado isso? Sim, nós vemos também no livro de Apocalipse, e eu quero até aqui deixar uma dica. Nós temos um curso de Apocalipse, e você vai ver depois aqui a indicação desse curso, e nós tratamos exatamente disso. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, antes de Jesus revelar à igreja as coisas que iam acontecer nos últimos dias,
o caos dos últimos dias, João tem uma visão do trono de Deus. No capítulo 4, no início do livro, ele tem uma visão de Deus assentado no trono, que é exatamente para trazer essa mensagem de que não importa o que aconteça nesse mundo, embora nós estejamos no mundo e estejamos sujeitos ao caos do mundo por causa do pecado, todavia Deus está assentado no trono e do seu trono ele governa soberanamente. Sim, a igreja, ela está preparada, ela estava avisada, ela não é pega de surpresa por nada disso, porque Deus já precaveu, Deus já preveniu de que isso iria acontecer. É interessante compartilho da explicação, da resposta do pastor Kennedy, e é interessante porque, assim, a igreja que segue o evangelho genuíno de Cristo e que tem Cristo como Senhor desta igreja, com certeza ela não está apavorada como os demais do mundo estão apavorados. Ela está tendo precauções? Sim, é necessário ter as precauções, não é? Mas ela não está desesperada, porque ela sabe que o Senhor que está sentado no trono, Ele cuida da igreja. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, até no sermão profético de Jesus, ele deixa bem claro, vai acontecer todas essas coisas terríveis, é necessário que aconteça, mas Jesus nos motiva dizendo, fiquem firmes, porque ainda não é o fim. Isso porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, agora, quando o pastor Kennedy diz das duas igrejas, e é uma verdade, nós temos igrejas de que pregam o evangelho parcial, e o evangelho segundo as suas conveniências, que pegam aquilo que apenas satisfaz para esta vida, e aí eu quero usar da palavra do apóstolo Paulo, onde ele diz assim em 1 Coríntios, se nós buscarmos a Cristo, a Deus, somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a igreja de Jesus Cristo, que tem Ele como Senhor dela, ela está tranquila, preparada para suportar esse caos, sabendo confiadamente que Ele está no controle de tudo, e ainda tomando posse da promessa de Jesus, quando Ele diz lá no Evangelho de João, eu não deixarei vocês órfãos, eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro para ficar com vocês para sempre. Então, esse outro, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a motivação necessária para continuarmos crendo que Jesus Cristo é o Senhor da igreja e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, em meio a esse caos terrível, a igreja de Jesus Cristo, que tem Ele como Senhor, como dono dela, nós estamos sujeitos à vontade dEle, estamos convictos e motivados para superar o caos, porque Deus está no controle, e sairemos desse caos muito mais fortalecidos para a glória de Deus. Eu quero só complementar, dizendo o seguinte, que caos e igreja há uma relação histórica. A nossa geração está lidando com o caos pela primeira vez, mas em 2000 anos de história da igreja, a igreja sempre lidou com o caos, e ela sempre estava preparada. Então, sim, a igreja de Jesus, ela está advertida, ela descansa nele, ela espera nele em tempos de caos, ela confia nele em tempos de caos. Então, há uma relação histórica entre igreja e caos. Não é uma novidade. Historicamente, a igreja sempre esteve em situações de caos. Então, ela sim, a verdadeira igreja de Cristo, ela está preparada e ela enfrenta isso com honradez, com pureza, com santidade e santo temor. Não só em doenças, né, em pandemias, como, muito bem colocado, sempre viveu perseguições, né? Quantas e quantas mortes nós tivemos nos nossos antepassados? Não foi só doenças, né? Nós vivemos hoje Covid-19, pandemias. Não, nós tivemos sangue também sendo derramado, né? Sim, a história da igreja é uma história sangrenta. Nós podemos ver que
Jesus alerta a igreja no quinto selo, em Apocalipse capítulo 6, o quinto selo é o selo dos mártires. Então Jesus está falando de crentes, de discípulos dele, que ao longo da história, que entre a primeira e a segunda vinda dele, sempre haveria os mártires, aqueles que enfrentariam o caos com a própria vida. A prova de que a igreja está sempre preparada para o caos é que esses cristãos verdadeiros, salvos, a verdadeira igreja, ela enfrenta a morte e ela não nega o seu Cristo mesmo em face da morte. Então, assim, respondendo a pergunta, a igreja está sim preparada para o caos. Ok, então vamos agora para a nossa segunda pergunta. Pastor Marinho, a igreja fechada sobrevive? Só perguntas feras, né? Como disse o pastor Kennedy na pergunta anterior, é um episódio novo para a nossa geração, né? Para a gente que faz parte da Igreja de Jesus, a igreja que prega o Evangelho completo, não estamos surpresos pela fala do nosso Cristo, mas que é um fato novo, não tem como negar, é um fato novo. Talvez nós não estivéssemos preparados para enfrentar tamanha dificuldade. A igreja fechada sobrevive. A palavra de Deus vai dizer de que eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, não é? Então, no contexto administrativo, a gente pode ter algumas dificuldades, não é? No contexto administrativo e econômico. Mas se eu sou a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja que tem Cristo como Senhor, e entendo que Ele está sempre no controle de todas as coisas, Ele não abre mão, Ele não perde o controle de todas as situações e do caos. Então, mesmo eu em isolamento social, mesmo eu vivendo esta quarentena, onde eu tenho muita dificuldade na questão econômica, eu vou entender de que a igreja sobrevive sim, porque eu sou a igreja. Se eu sou a igreja de Jesus, e me relaciono com Ele, e entendo tudo que Ele me ensinou, para representá-lo nesse mundo, enquanto estiver aqui, então lá em casa mesmo, no meu isolamento, eu vou ter o meu culto doméstico, aonde eu vou ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, que é a manutenção da igreja dele, porque mesmo que a gente não tenha o templo aberto, mas nós temos, por exemplo, um canal como esse que requer manutenção para o mesmo, para transmitir a palavra. É um tempo novo, a gente precisa dar continuidade à pregação do Evangelho, porque não é o fim ainda, né? E nós precisamos continuar pregando o Evangelho, e o que está proposto a nós é dar continuidade à pregação salvífica do Evangelho de Cristo, através das mídias, não é? Então a igreja precisa sim sobreviver nesse tempo de caos, e ela sobreviverá, e ela vai sobreviver porque nós entendemos que o nosso general é Cristo e que Ele está no controle. Então, se eu entendi que eu sou a igreja do Evangelho completo, a igreja de Cristo Jesus, a igreja verdadeira, como o pastor Kennedy comentou na primeira pergunta, na primeira resposta, então eu entendo e eu afirmo aqui, a igreja vai sobreviver sim, porque eu sou igreja e eu vou ser fiel a Deus, independentemente de onde eu esteja. Eu vou contribuir, eu vou patrocinar o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho nesse mundo, para que outras vidas sejam salvas, como eu fui alcançado pela graça de Deus. Então, lá no meu culto doméstico eu vou ser fiel, como a gente tem colocado até uma prática, de que nós temos uma caixinha lá no culto doméstico, não é? Onde a gente contribui, porque onde eu for eu sou igreja, em casa, no trabalho, eu vou ser igreja, eu vou continuar sendo igreja, porque a igreja sou eu. O culto, a igreja num contexto congregacional, num contexto instituição,
é o culto público, não é? Mas mesmo assim, quando voltar a reabrir, nós vamos ter muito mais força, porque a gente manteve a nossa fidelidade nos cultos domésticos, e ela vai sobreviver, porque como nós vimos aqui, ouvimos, todos os caos que a igreja já passou, em todos eles, por mais sangrentos, por mais complicados economicamente que nós passamos na história, nós vencemos. Nós estamos aqui. Por que que nós estamos aqui e esse caos alcançou, quis Deus que alcançasse essa nossa geração? É exatamente porque Deus mostra em toda a história que Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Sim, a igreja, mesmo fechada, ela sobrevive pelo fato de que a vida da igreja está escondida em Cristo. A igreja é totalmente dependente do seu Senhor. Então a igreja, o templo está fechado, mas a igreja está viva. A igreja continua viva nos nossos lares, nos nossos cultos domésticos, nas nossas orações familiares. A igreja continua viva por causa da obra de salvação de Cristo na vida de cada membro da igreja. Então ela sim, como organismo espiritual, a igreja é imatável, como o seu Senhor. Nós vemos isso também, mais uma vez, voltando para o elemento histórico. Não existe nenhum caos na história do mundo que foi capaz de destruir a igreja. E não existirá. E não existirá. A Bíblia nos afirma que mesmo com o surgimento do anticristo, mesmo ele recebendo autoridade de Deus, mesmo ele recebendo permissão de Deus para perseguir a igreja, lá em Apocalipse capítulo 11, isso fica muito claro, mesmo o mundo ali decretando a extinção da igreja, mas nós vamos ver que no dia do retorno glorioso de Cristo, a igreja estará lá. Teremos irmãos e irmãs vivos. A igreja é imatável porque o caos pode matar a carne, o corpo da igreja. O caos pode fechar os nossos templos, mas não pode destruir a igreja de Jesus. Então, a igreja sobrevive sim, porque a vida dela está escondida em Cristo. Obviamente, uma igreja que sobrevive, uma igreja viva em Cristo, é uma igreja que tem um coração cheio de liberalidade. Ela continua contribuindo, porque ela entendeu que ela foi alcançada pela contribuição de outro. A igreja, mesmo em casa, mesmo no apartamento, ela continua fiel em seus compromissos. As famílias, os irmãos continuam fiéis em seus compromissos, porque eles entendem que esse também é um tempo de pregação do Evangelho, esse também é um tempo de investimento no reino de Deus. A igreja de Deus, ela tem uma visão totalmente diferente, economicamente falando. Ela tem uma visão econômica celestial, espiritual. A igreja, ela não está focada apenas na instituição, ela está focada no reino. E a igreja que está focada no reino, mais uma vez a gente até volta no outro tema, né? Qual a igreja? A falsa igreja morre. Mas a igreja de Cristo, ela permanece viva. Ela permanece atuante, ela permanece contribuindo, ela permanece enviando pessoas, ela permanece pregando, ela permanece evangelizando, ela permanece totalmente ativa, ela não para, ela muda só de endereço. Então sim, a igreja sobrevive vitoriosamente, eu diria, vitoriosamente. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti.
é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olá, já estamos de volta. E aí, você está preparado para enfrentar o caos? A igreja fechada sobrevive? Você em casa está conseguindo sobreviver em meio a tudo isso? Bem-vindo novamente, pastores. Vamos para a nossa terceira pergunta, então. Pastor Marinho, podemos dizer então que é o fim? Se pegarmos a fala de Jesus, o sermão profético, que até já citamos aqui, Mateus 24, não é o fim. É o princípio, são sinais que Jesus colocou para a sua igreja desde o princípio, de que aconteceriam, mas eu me apego a uma fala dele mesmo, pastor Kennedy, onde ele diz para a gente, olha, mas fiquem tranquilos, fiquem firmes, porque ainda não é o fim. Muita coisa vai rolar ainda, e o que nós precisamos é entender, de que Deus está sempre no controle, mas ainda não é o fim. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, concordo plenamente com o pastor Mário, escatologicamente, olhando para a história da humanidade, olhando para a história da igreja, não é o fim, mas está sendo o fim para algumas pessoas.
esse caos está sendo o fim para algumas pessoas. Existem pessoas que estão partindo para a eternidade e elas ainda não fizeram uma escolha pela vida eterna. Para elas é o fim. Para a igreja, independe. A igreja caminha na história para um rumo certo. A igreja não caminha para o fim, a igreja caminha para um novo início. O fim é para aqueles que estão sem Cristo. Para esses nós caminhamos para um fim, né? Escatologicamente não é o fim, como disse muito bem o pastor Mário, não é, ainda tem muitas coisas para acontecer. Mas eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Para muitas pessoas nós temos visto o número de mortos diariamente e é assustador. A pergunta é, para quantas dessas pessoas está sendo o fim? Existem pessoas ali que para elas está sendo o início de um novo recomeço, porque elas estão partindo para a eternidade, guardadas em Cristo Jesus. E essa situação toda nos desperta para isso, para fazermos uma autoavaliação. Porque, independente do momento escatológico que nós estamos vivendo, a questão é, como eu estou nesse momento? Para mim, eu estou pronto para um novo início, ou para mim, isso tudo está acabando aqui mesmo, e eu terei que enfrentar o trono da justiça de Deus. Um princípio, então, glorioso, né? Vamos pensar assim, que não é o fim, realmente, já foi dito isso ficou bem claro, mas pode ser que seja um belo divisor de águas agora, né? Agora você tem um antes, né, de todo o caos, como nós temos também um depois desse caos. O que vai sobrar desse depois? Aproveitando a minha fala, eu quero olhar para tudo isso como uma grande oportunidade e um despertamento para que nós possamos ter o privilégio de um grande recomeço. A igreja de Cristo precisa olhar para esse caos como uma prova evidente de que um novo começo da qual Cristo prometeu vai se cumprir. O caos, ele é a prova de que aquele novo céus e nova terra estão mais próximos, né? Então, nós devemos viver nessa esperança, nessa expectativa de que quando acontecem essas coisas, nós temos certeza de que Ele disse que isso aconteceria. Mas Ele disse também que haveria novos céus e nova terra. Então, se o que está acontecendo agora é cumprimento daquilo que Jesus disse que aconteceria, isso é uma evidência de que novos céus e nova terra não é uma utopia, é uma realidade futura muito próxima. É interessante, essa pergunta ela poderia tomar o tempo do programa todo, inclusive, né? Porque quando você leva, então, na questão da vida eterna, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer que o morrer com Cristo é ganho, não é? Então, quando acontecem essas coisas, e ainda eu coloco, pastor Kennedy, que esse momento que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade para a gente rever os nossos valores, não é? Como que eu estava vivendo a minha vida cristã, como que eu estou vendo tudo isso acontecer, e eu não revejo os meus valores. Então, é importante a gente entender, essa questão do vírus, que é tão falado, tão badalado, né? Ficou até famoso esse negócio todo, mas é importante a gente dizer, por exemplo, o vírus, se eu estiver ligado em Cristo, ele não pode matar a minha fé, não é? Então, quando Jesus lá em João 14, ele diz, eu vou e eu volto, aí ele está dizendo, eu vou finalizar essa história de pecado, e vou retomar, pela cruz de Cristo, o começo de tudo, porque o plano do Senhor, o plano de Deus é perfeito, não é? Então ele vai cumprir o plano inicial lá de Gênesis, lá no início de tudo, não é? Então acontece todas essas coisas, vem todos esses problemas, essas dificuldades que nós estamos vivendo, e aí é por isso que Jesus diz, não é o fim ainda. Então já estão acontecendo
coisas terríveis que nós estamos vendo e vivendo, mas ele diz, não é o fim, mas é o princípio do fim dessa história pecaminosa que nós estamos vivendo, do ser humano, mas ele vem trazer, ele vem restaurar, como ele diz lá em Mateus 15, se não me falha a memória, ele diz assim, venham benditos de meu Pai, e possuam agora por herança o que está prometido, desde a fundação do mundo. Então, ele vem restaurar, nos livrar definitivamente do pecado. Eu me permita aqui só abrir um parênteses, nessa tua fala, pastor Kennedy, eu tive esta semana atendendo 2 pessoas que se declararam desistir da vida por inteiro e se suicidar, se declararam que estão à beira do suicídio. Para essas pessoas, se eles executam isso, para eles é o fim, né? Porque eles entram em uma situação muito complicada, né? Eles desistem da vida que foi dada por Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 2, não é? Então, para muita gente, realmente, verdadeiramente, como você disse, tem sido o fim. Muitos, por exemplo, milhares de pessoas que já foram dizimadas, e eu não estou dizendo de outras violências, de outras coisas, de outras mortes, mas só nessa questão do caos que nós estamos vivendo hoje, milhares de pessoas foram dizimadas. E como que eles partiram desta vida, como disse você? Aí, realmente tem sido o fim para muita gente, terão que enfrentar o dia da ira, a justiça de Deus, e não estarão, infelizmente, na primeira ressurreição. Então, é uma grande reflexão, é um grande momento para a gente refletir, e eu aqui, viu, pastor Kennedy, diaconisa Helena, eu estou muito esperançoso, como que será esse retorno? Aliás, eu estou aqui, poxa vida, quando que nós vamos retomar? Sabe, porque a gente tem ouvido e visto um grande reboliço, barulho, pessoas de que não tinha tanta simpatia pela igreja, já esperançosos, não é? Para um possível retorno da igreja, estão com saudade da igreja. Vejam mesmo, pessoas de que nunca vieram à igreja, ao templo físico, estão tendo saudade da igreja. Então esse caos serve também para fazer a gente refletir sobre essas coisas. Então eu estou assim ansioso, crendo no controle de Deus e ansioso para ver esse retorno, porque com certeza a gente voltará muito mais fortes para a glória de Deus. E vai ser maravilhoso esse retorno, né? E essa pedagogia de Deus é tremenda, né? Deus se utiliza de caos, né, para demonstrar o seu poder, a sua força, o seu poderio grandioso o tempo todo. Vamos para a nossa 4ª pergunta, então. O mundo está vivendo um caos. A Bíblia tem resposta para esse problema? Sim, a Bíblia tem resposta para todas as nossas questões, né? Ela tem resposta, sim, para o nosso problema. Como nós já mencionamos aqui, a palavra de Deus, as suas profecias, todas essas coisas já estavam lá, já estavam previstas, né? Mais uma vez, a resposta que a Bíblia tem para o caos, ela vai mudar, dependendo do seu relacionamento que você tem com o próprio Deus. Para uma igreja, para pessoas alcançadas pela graça de Cristo, a Bíblia tem uma resposta de que esse caos é uma evidência de que as outras promessas de Jesus também se cumprirão. Para um mundo sem Cristo, a Bíblia também tem uma resposta para esse problema. É uma resposta de alerta, de despertamento. Eu creio sim que o que nós estamos vivendo, o caos que nós estamos vivendo hoje, e não é apenas um caos de saúde, também se tornou um caos econômico, enfim, um caos social, é Deus chamando a atenção do mundo para que o mundo se volte para Ele. Então, o mundo está vivendo um caos. A Bíblia tem resposta para esse problema? Tem resposta. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, a resposta é um mundo sem caos no futuro. Pode-se dizer também que a resposta da Bíblia fique firme, né? Continue, não pare, creia, tenha fé.
Comece a exercitar a sua fé. Se você não tinha, peça a Deus que acrescente ou que dê fé para que você tenha essa convicção maior, né? Que seja realmente voltado a Deus, se volte mais, se aproxime mais de Deus. É interessante, a Bíblia, obviamente, ela tem resposta para todas as coisas, né? O que você precisar na Bíblia, ela vai te responder, ela vai te dar o caminho. O problema maior que o mundo está vivendo esse caos é de que as pessoas estão sem esperança, porque, como nós falamos lá no princípio, nas primeiras perguntas, porque eles não têm o verdadeiro relacionamento com Deus. Então, para o mundo sem Deus, sem Cristo, isso tudo é novo. Por exemplo, a nossa geração, talvez nós não imaginaríamos que estivéssemos passando por isso, né? Outras pessoas lá, até umas 100 anos atrás, viveram coisas terríveis, mas nós não, talvez nós não esperássemos para isso. Só que quando a gente tem um relacionamento com Deus, nós estamos vendo o tempo todo, né? A gente ouve o próprio Cristo falando para a igreja dele: olha, eu estou salvando vocês, eu estou livrando vocês da morte eterna, mas aí ele nos devolve a vida e ele diz: olha, mas neste mundo vocês vão ter aflições, mas ao mesmo tempo ele diz: mas tenham bom ânimo, porque eu já venci. Então, quando eu me relaciono com Deus, eu sempre terei a perspectiva de vitória, porque o meu Redentor é Cristo, Ele está no controle, Ele me conduz, Ele dirige os meus passos, e aí eu vou sempre ter a resposta dEle, como você disse: fique firme, Deus está no controle. Jesus diz: olha, você vai ter aflição, mas tenha ânimo, seja animado. E como se animar, Pastor Kennedy, em meio a um caos que o mundo está amedrontado? A verdade é, o mundo todo se curvou. Um mundo que não teria tempo para ouvir um sermão, para ouvir um louvor ao nome do Senhor, agora o mundo todo, acredite, está todo mundo voltado, tentando abrir. O que mais tem hoje na mídia são louvores a Deus. E essa é uma outra prova de que Deus, talvez eu volte um pouquinho na pergunta anterior, Pastor Kennedy, olha, é tão excelente ver a soberania de Deus, porque na história, isso para a gente entender que não é o fim e Deus está no controle. A gente fica vendo, eu fico imaginando assim, tentando imaginar, Deus lá no seu trono de glória, vendo o mundo desesperado, aonde Ele está no controle de tudo, Ele não está surpreso com isso, e Ele está lá, olhando para a gente, para aquele que se relaciona com Ele, Ele está vendo. Nós temos precauções? Precisamos ter? Claro que sim, precauções, mas nós precisamos ter a certeza de que Deus está no controle e Ele nos conduzirá nesta grande batalha. A soberania de Deus demonstra assim, quando todos pareciam que era o fim, muitos achavam de que era o fim de Isaac, por exemplo, quando Deus pede em sacrifício, aparece um símbolo do cordeiro lá, indicando, Deus está no controle, e Deus vai cumprir o seu plano, eu querendo ou não. Lá no Egito, acontece um negócio, antes do Egito, antes de Moisés, por conta da promessa de Deus a Abraão, José vai de um modo tão desumano, vai aparecer lá no Egito, e Deus faz ele prosperar lá, porque Deus está mantendo o seu plano perfeito de salvar a humanidade, o plano inicial de Deus. Aí quando chega, através de José, chega lá no Egito, Moisés vai lá, quando tudo parecia perdido, todo mundo agora acabou, nós nunca mais vamos sair da escravidão. Depois de 400 anos, Deus usa os seus meios poderosos e livra o povo dele. E em toda a história, nós vamos vendo Deus cuidando, Deus libertando, Deus agindo, mas para nós não ficarmos amedrontados, como o mundo está, rendido e caído diante do problema, a gente precisa ver as respostas que Deus tem sempre nos dado a cada dia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito
Vamos então para a nossa quinta pergunta. Pastor Kennedy, qual seria a razão desse caos, agora sim, biblicamente falando? Uma excelente pergunta. Em primeiro lugar, nós vemos que a razão desse caos e qualquer outro caos, e todos os caos que nós sofremos, é, em primeiro lugar, a queda do homem no pecado. Gênesis capítulo 3 relata ali a desobediência da humanidade representada por Adão e Eva, e quando o homem peca e desobedece a Deus, é esse mundo que o homem escolhe. É por isso que a decisão humana ali no Éden, ela é absolutamente infeliz. Nós escolhemos a pandemia, nós escolhemos um mundo de guerras. Deus havia planejado e projetado um mundo extraordinário para nós. Mas a desobediência nos ofereceu esse mundo. Então, a razão desse caos, em primeiro lugar, é a desobediência do homem na queda do pecado. Nada disso fazia plano do projeto original de um Deus bom e de um Deus totalmente maravilhoso. Então, a nossa escolha por sermos independentes de Deus, e nós fazemos isso através do pecado, nos arrastou para essa situação de caos, onde hoje todos nós estamos sujeitos a isso. Então eu diria que um dos motivos seria exatamente a queda do homem no pecado, a escolha que a humanidade fez, que os nossos antepassados fizeram lá no Éden. Eles escolheram a morte ao invés da vida. Nós escolhemos a maldição ao invés da bênção. Então nós trocamos a saúde perfeita que Deus havia nos oferecido por um mundo de doenças, por um mundo de pandemia. Então, em primeiro lugar, foi a queda do homem no pecado lá no Éden. E escolhemos também a fome, né? Ao invés de mesa farta com Deus, escolhemos realmente estarmos doentes, ao invés de sermos sarados, estarmos sãos, pessoas bem de saúde, né? É interessante, não tem como fugir dessa resposta explicada pelo pastor Kennedy, de que o que nós vivemos hoje, o caos, esse e tantos outros que já se passaram e outros que virão, é por escolhas que fazemos. E assim é a nossa vida, nós escolhemos muito mal. O que nós precisamos então entender em tudo isso é de que quando nós chegamos na situação que estamos vivendo agora, a gente tem que, como eu tenho dito ultimamente, em algumas frases minhas, a gente tem que ser homem e assumir a nossa responsabilidade pelas escolhas que fazemos, não é? Não terceirizar, porque a gente ouve hoje, pastor Kennedy, até pessoas que se dizem cristãs, que elas ficam se questionando. Poxa, tem pessoas, a gente ouve pessoas dizendo, poxa, eu sou fiel dizimista, eu congrego, sempre congreguei na igreja, eu sempre faço boas ações, por que Deus permite isso? E elas não vão se dar conta de que foi uma escolha que fizemos lá no início de tudo, porque o propósito de Deus foi excelente, não é? E para manter esse propósito excelente, esse plano perfeito de Deus, olha tudo que aconteceu. Jesus tem que morrer para manter esse plano. Então, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e entender que estamos vivendo isto hoje por conta das escolhas que fazemos e não terceirizar, né? E aqueles que me permita, o pastor Kennedy, você até dizer, de que os que estão vivendo, até pessoas que questionam Deus hoje, será que Deus realmente se importa com a gente? São aquelas pessoas que se enquadram, inclusive, quando você falou na primeira pergunta, na primeira resposta, de que existe a igreja verdadeira e a igreja falsa, que vive uma farsa do evangelho, usa o nome de Deus, mas não obedece, não se relaciona com Deus. Então vive um caos, vive uma vida desesperadora, porque não consegue entender de que é por causa dele próprio que estamos vivendo essa situação. Isso seria até interessante dizer que muito é perguntado, né? E as pessoas ficam esperando respostas. Nossa, mas como um Deus tão bom permite que aconteça tantas coisas ruins assim? Permite que nós entremos num caos como esse? Eu responderia
as pessoas que fazem essa pergunta com outra pergunta. Como um Deus tão bom permite que pessoas más continuem vivendo? A premissa muda. Então, o caos que nós estamos vivendo não é fruto do projeto de um Deus bom. É fruto de uma humanidade que decidiu viver longe e afastada de Deus. Mas eu quero deixar uma resposta positiva aqui também. Esse mesmo Deus bom, Ele, por amor e graça, demonstrada na cruz do seu Filho, tem o projeto de nos levar de volta ao projeto original, ao plano perfeito, ao plano original, onde há uma promessa extraordinária de que não haverá mais caos. Nós nunca mais viveremos essa realidade. Então, o Deus bom, Deus maravilhoso e soberano, Ele tem o objetivo de nos levar novamente a um mundo onde o caos nunca existirá. E temos que ser bem coerentes também, né? Que o mesmo Deus que tem bondade, 100% bom, e Ele é realmente, Ele é justo também 100%, né? Essa é uma das características que a gente até esquece, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo, mas Ele também, né, é o Deus maravilhoso, bondoso, justo. Diaconisa e pastor Kennedy, interessante que assim, você tocou nisso e é bem interessante deixar claro isso. A gente fica culpando e terceirizando, só que eu diria de que a nossa geração superou os sodomitas. A imoralidade tem sido uma coisa nojenta, né? E aí entra bem a sua fala, quando as pessoas perguntam isso, como que pode um Deus tão bom permitir isso? Poxa, como que pode um Deus tão bom, tão santo, tão perfeito, justo, permitir que pessoas tão más, pessoas que escarnecem dele, continuarem vivas e ele não extermina com elas logo, né? Então, o declínio moral e o distanciamento de Deus, as pessoas se isolaram de Deus e se declararam independentes de Deus. Aí dá nisso daí. Só para mim complementar, eu diria que nós estamos vivendo num tempo, pastor Mário, e a gente deve aproveitar esse momento para, então, pelo que eu estou entendendo, para que haja um processo de confissão. Precisa haver um processo de confissão. Esse é o momento que nós devemos nos voltar diante de Deus, diante das nossas mazelas, e confessar a Ele aquilo que realmente nós somos e rogar por sua graça e misericórdia. Me permita ainda, é legal isso, né, mano? É bom isso, esse argumento aqui, e é bom para você que está nos vendo aí, para você ficar até o final e entender esse contexto todo, porque assim, esse papo aqui não é só para crente, é para o mundo todo, porque eu, crente em Jesus, nós que temos, pela graça e misericórdia de Deus, o relacionamento com Deus, nós estamos preocupados com o caos, mas não desesperados, porque a nossa esperança é Cristo, mas o mundo todo está desesperado, não é? Então, nesse contexto ainda, é a mesma coisa que Deus responde para Salomão, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 13, não é? Se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu ordenar que os gafanhotos consumam o fruto da terra, e se eu enviar peste sobre o povo, aí ele dá uma dica, ele dá uma condição, mas se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, entender que eu sou Deus, entender, baixar um pouquinho a bola, baixa a bola, entenda que Deus está no controle, não é? Se eles se humilharem, orar, se relacionar comigo, né? Se eles me desejarem, ter prazer, sabe, gozo de falar com Deus, de estar com Deus, de anunciar o Evangelho, de viver para a glória de Deus, aí ele diz, então se você se humilhar, orar, me buscar, e se converter, deixar a prática pecaminosa, e fazer o caminho de volta, aí é onde entra o benefício da cruz, está lá acreditado pela cruz de Cristo. Então eu ouvirei, perdoarei e sararei.
Deus está no controle. Se você quiser, é só recebê-lo como Salvador e vamos em frente, porque Deus cuidará de nós. E aí, realmente, para esse, não é o fim. É um princípio de glória. Vamos para a nossa sexta pergunta, então? Em meio a tudo isso que estamos vivendo, há uma saída? Podemos continuar tendo esperança? Acabamos quase que respondendo essa pergunta na última fala, não é? Verdade. Se eu aproveitar essa pandemia, esse caos, para fazer uma reflexão dos meus valores, essa quarentena tem muito a nos ensinar. Primeiro que não existe, Deus não perde a oportunidade no sofrimento que nós vivemos. É uma pedagogia de Deus para nos fazer entender de que Ele é Deus. E em meio ao caos não significa de que Ele perdeu o controle. Repito, Ele não está desesperado, muito menos está surpreendido com isso. Mesmo o caos, mesmo essa peste terrível vindo, por mais que o diabo esteja por trás de tudo isso, não é? Mas só acontece por permissão dEle. Ele é Senhor sobre tudo e todos. Eu me lembro na história de que quando Deus quer cumprir o seu plano e quer dar uma lição para o seu povo, inclusive, Ele usa até um inimigo para cumprir o plano dele, como Ele usa Nabucodonosor, por exemplo, não é? Para cumprir e para servir. Ele chega a dizer que Nabucodonosor é servo dele, olha que coisa, não é? Então, claro que existe uma esperança. Se eu rever os meus conceitos, se eu parar, aproveitar essa quarentena, que é o mais que temos agora é tempo, não é? E a gente fala, poxa vida, onde eu estava, de que eu não estava vendo tudo isso? Onde eu estava e o que estava fazendo, que eu não estava ouvindo falar do Evangelho, que eu não estava ouvindo as pessoas falar de que existe uma vida melhor após esta vida humana? Onde que eu estava, o que eu estava fazendo? Então, se eu rever os meus conceitos, se eu me humilhar, se eu falar com Deus, se eu desejar Deus, e se eu me converter dos meus maus caminhos, das minhas más atitudes, aí com certeza há uma esperança, porque Jesus é a esperança viva. E aí, eu não posso nem usar, às vezes a gente usa um dito maldito, né? Ah, a esperança é a última que morre. Era sobre ele que eu ia perguntar agora. A minha não, a minha esperança está viva, porque a minha esperança é Jesus. A minha nunca morre, porque a minha esperança venceu a morte e está à direita de Deus, amém, cuidando da gente. Sim, podemos continuar tendo esperança, há saída sim. E o nome da saída chama-se Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós podemos dizer o seguinte, esse caos vai passar, mas eu quero me voltar um pouco para mostrar que Jesus é a saída, não apenas para esse caos de pandemia, esse caos econômico. Jesus é a saída para o caos dentro do coração do homem. Na verdade, para o caos que acontece dentro do coração humano, não existe outra saída. Os homens, eles veem, na medicina sim, é uma bênção, e a medicina pode proporcionar a saída para a pandemia do coronavírus. Os nossos especialistas em economia podem ver uma saída para a situação econômica. Enfim, nós podemos encontrar soluções para diversos caos que nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos hoje pessoas que estão vivendo apenas mais um caos. E para esse caos interno dentro do coração do homem, não existe especialista em saúde, não existe vacina, não existe especialista em economia que possa resolver. A prova disso está que o dinheiro não sacia e não consegue organizar o caos dentro do coração do homem. Esse caos dentro do coração, da qual muitas pessoas vieram para essa pandemia, para esse novo caos, ele só pode ser encontrado, a sua solução e a esperança é apenas em Cristo. Então sim, para todo caos, Cristo é a saída, Ele é a esperança. E o que é interessante
é de que nós vemos, pastor Kennedy, diaconisa Elienay, nós vemos o mundo todo desesperado. Talvez seja redundância falar isso. E eles não imaginam de que a solução está bem perto da gente, como lá em Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 3, versículo 20, João escrevendo à igreja de Laodiceia, ele diz, olha, Jesus manda ele escrever, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Então, o dinheiro não vai resolver o problema, e olha que nós estamos vivendo, quem é onisciente, onipresente e onipotente? É Deus. Então, há esperança quando a gente deposita a nossa fé no Senhor, que está no controle de tudo, porque o dinheiro não vai conseguir, por mais que descubra a vacina, e a gente torce para que descubra rápido a vacina, não é? Mas, como você disse, pastor Kennedy, esse é um. Quantos que nós já passamos, e quanto que nós estamos vivendo atrelado a esse que estamos agora? Nós estamos dando foco para o vírus, mas e a violência que dizima aí milhares de pessoas todos os dias no Brasil? Um caos terrível, sabe? Então, definitivamente, esse que nós estamos vivendo especificamente, causado por esse vírus, é Deus dizendo, gente, como diz no Salmos 46, entendam definitivamente que eu sou Deus. É simplesmente isso. Então, a gente precisa sim continuar crendo e tendo a esperança que o nosso Redentor vive, e é Ele que vai cuidar de nós e vai nos livrar desse inimigo invisível. É só Ele que pode controlar o inimigo invisível. O mundo, o homem pode fechar a fronteira e etc e tal, mas o vírus, meu irmão, com a permissão de Deus, ele vai para onde ele quiser, porque Deus permite, e é só Deus que pode, e eu tenho certeza, como disse o pastor Kennedy, e eu concordo, daqui a pouquinho, e eu espero que seja logo, daqui a pouquinho Deus vai dizer, chega, vai lá para as profundezas dos mares esse vírus maldito, daqui a pouquinho, mas é Deus que vai dizer isso, porque se Deus não disser assim, não fizer assim, vão descobrir a vacina e esse vírus vai continuar matando, mas quando eu entender que é Deus que está no controle, Ele vai me livrar dele, e Ele vai me manter a fé viva, de que eu vou morar em um lugar, onde não terei mais a contaminação disso. Ok, então vamos para a nossa 7ª pergunta, que na realidade não é pergunta, viu, pastores? É uma pergunta mais ou menos, mas assim, olha, para sermos motivados nesse tempo, eu gostaria que vocês fizessem um fechamento, uma palavra agora de vocês. Explique melhor aí, para mim, para todos nós, para você que está assistindo, ó, eles vão explicar agora, eles vão falar um pouco mais. Essa frase tão falada, tão ouvida nesse tempo, Deus está no controle. Para vocês, no particular de vocês, o que isso significa para vocês? Dizer hoje ou ouvir hoje, Deus está no controle. Pastor Kennedy, vamos começar por você. Essa frase, ela tem um significado muito forte, e eu tenho a alegria de poder vivê-la diariamente. Eu vou usar um texto bíblico para explicar isso. Nós estamos, inclusive, fazendo um curso sobre o Apocalipse, e nesse curso nós estamos estudando exatamente, nós passamos por essa parte. O Apocalipse começa, logo no início dele, no capítulo 4, antes de Jesus mostrar o caos em que esse mundo iria passar, ele mostra a visão para João. João vê no céu um trono, e ele vê alguém assentado no trono, e esse que está sentado no trono, ele é cheio de glória, ele recebe honras, ele recebe louvor dos 24 anciões, dos 4 seres viventes, de todos os anjos, e a mensagem do capítulo 4 de Apocalipse é exatamente essa. No céu tem um trono, e esse trono não está vazio. Nesse trono está assentado o Deus Todo-Poderoso, e todas as coisas que acontecem na criação estão debaixo do controle e do domínio soberano dele. Para a igreja perseguida do primeiro século, para quem o Apocalipse foi escrito em primeiro lugar, isso era uma visão extraordinária.
Nós temos no primeiro século crentes sendo mortos no Coliseu, sendo queimados em fogueiras, sendo estraçalhados por feras. Nós temos uma igreja que está tendo seus bens tomadas pelo império, uma igreja que está sendo massacrada. E essa igreja prega e crê em um Jesus que disse que iria voltar. E já tem cerca de 60 anos e ele ainda não voltou. E o coração desses crentes fica abalado. Mas de repente eles chegam na igreja em um sábado pela manhã e o pastor abre ali uma carta que veio do apóstolo João lá da ilha de Patmos. E essa carta começa dizendo que João viu um trono no céu e nesse trono Deus está sentado e governa todas as coisas. E a mensagem do capítulo 4 é: Deus está no controle. Então eu gostaria de fechar a minha fala dizendo exatamente isso para a igreja de Cristo. Para você, meu amado irmão e irmã. Deus está no controle e não houve nenhum segundo em toda a existência em que Ele deixou de ter o controle. Não apenas houve nenhum segundo, mas não há nenhum milímetro quadrado em toda a existência onde Deus não domine e não seja soberano. Você pode confiar, Deus está no controle sempre. A frase, nós precisamos usar essa frase sempre, porque ela é motivacional e verdadeira, porque a gente vê o cuidado de Deus o tempo todo. É interessante que assim, a gente viu isso na história, a gente vê na história através da palavra de Deus, desde a antiga aliança até os dias de hoje, e se nós fizermos uma retrospectiva da nossa própria vida, pastor Kennedy, humanamente falando e pessoalmente falando, eu não teria outra frase para dizer se não foi Deus que esteve no controle da minha vida. Por muito tempo, há muito tempo eu já não estaria aqui, se não fosse o controle de Deus, quando quiseram tirar a minha própria vida. Então, Deus em toda a história, Ele vem demonstrando isso, Ele vem demonstrando de que nada foge do seu controle, Ele vai cumprindo o seu propósito, e Ele cumpriu todo esse propósito, inclusive na minha vida pessoalmente falando, que pode cumprir, tem cumprido na do pastor Kennedy, vai estar cumprindo na sua, pode cumprir na sua, de você crente ou não crente que está aí nos vendo agora, Ele sempre está no controle. E aí, eu quero deixar um texto aqui da palavra de Deus, Romanos, eu gosto muito desse capítulo 8 de Romanos, não é? O versículo 1, ele diz assim, olha, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Deus está no controle. Se eu estiver em Cristo, se eu me relacionar com Deus, se eu entender de que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e de que eu não vou chegar à vida eterna sem Ele, então se eu entender isso, para mim não há condenação, não há vírus, não há pandemia, não há câncer, não há nada deste mundo que roube o benefício da cruz de Cristo, porque Ele mantém o controle de todas as coisas. E no versículo, para você que pode estar dizendo, poxa, mas isso não vai mudar nada a minha história, eu vou continuar sofrendo, vou continuar em quarentena, tenha calma, meu irmão. No mesmo capítulo 8 de Romanos, no versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim, fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus está no controle de todas as coisas. Parece redundante usar sempre essa frase, pastor Kennedy, diaconisa Helenay, não, isso nos motiva, e eu diria para todos nós, para todas as pessoas que estão nos vendo, pessoas que vão ver, assistir esse vídeo depois, creiam, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele não está surpreso com isso, é permissão dEle, tinha que acontecer, para eu e você, colocar a casa em ordem, baixar um pouco a bola e entender de que Ele é Deus, e Ele manda, e Ele se responsabiliza pelo que faz. Ok, pastores, e eu daria até linkaria essa frase, Deus está no controle, com um texto também. Eu falaria e falo para mim mesma, Deus está no controle, então o que eu faço?
Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Seria bem propício linkar esses dois textos, essa frase com esse texto. Amém? E eu quero agradecer vocês, tá? Nós estamos finalizando. Antes nós vamos orar com o pastor Marinho agora. Por você que está aí, que nos assistiu, nós vamos fazer essa oração agora em gratidão a Deus por esse momento. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai de amor e graça, Senhor do céu e da terra. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui neste momento, ó Deus, aonde a diaconisa Elienay aqui conduziu esse programa, ó Deus, e juntamente conosco aqui o pastor Kennedy, nós aqui, Senhor, nós fomos privilegiados aqui por sermos convidados, ó Deus, para falar da tua graça em meio a esse caos, falar do teu amor que nos alcançou e do controle, do governo do Senhor e da soberania do Senhor em todo o tempo. Meu Deus, eu quero aqui, nesta oração, agradecer ao Senhor por todos os ministérios aqui representados nesse programa, na idealização desse programa, por todos os pastores, Senhor, meu Deus, pela Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, pela diretoria regional. Eu quero te agradecer aqui, Senhor, pelo o cuidado do Senhor a cada um de nós. Eu quero te louvar, Senhor, pela igreja adventista da promessa, espalhada no Brasil e no mundo, Senhor, propagando o evangelho de Cristo, o evangelho que inclui, o evangelho que traz a esperança, boas novas de salvação em meio ao caos. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta organização e pedir, Senhor, continue nos abençoando, continue nos dando o temor e o tremor à tua palavra, continue, Senhor, como foi usado aqui nesse programa o tema caos na igreja. Meu Deus, a igreja do Senhor, ela sempre triunfará, porque o Senhor é o nosso general, é o Senhor quem conduz esta igreja, e é o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Portanto, Senhor, eu peço, agradecido ao Senhor, por tua misericórdia, abençoe a todos nós, abençoe a toda a liderança, abençoe este programa, Senhor. Estamos aqui no segundo programa, Senhor, meu Deus, que ele possa alcançar vidas para a glória do teu nome, em toda parte do mundo, que sejam alcançados para a tua glória, através desse programa, aonde tiver uma pessoa assistindo, Senhor, seja ela crente ou não, ela entenda de que não tem saída, se não for o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nos abençoe em nome de Jesus, para a tua glória, amém, graças a Deus, amém. Amém. Obrigada, pastores, obrigada, pastor Kennedy, pastor Marinho, obrigada a você que nos assistiu. Nós estamos, esse é o segundo vídeo, tá? Nós temos um primeiro, esse é o segundo. Não perca a oportunidade de estar participando conosco, tá bom? E quero convidar você para o próximo também. Nós estamos aí numa crescente, né? Vamos usar essa ferramenta, já que estamos num caos, vivendo um caos, vamos aproveitar essa ferramenta para propagar o evangelho realmente, o genuíno, como foi dito aqui na primeira pergunta, né? A igreja verdadeira. Querem falar mais alguma coisa, pastores? Tem uma oportunidade? Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Foi uma alegria, um privilégio debater e poder contribuir com um tema tão importante, né? Quero deixar aqui também o link do meu canal. Se alguém quiser me seguir, o meu canal é Kennedy Matos, aqui no YouTube. Lá a gente também tem um material muito bom, que pode ajudar e auxiliar a Igreja de Deus. Eu citei aqui o curso do Apocalipse, tem um vídeo lá, a gente vai ter mais algum material, e eu quero aqui também estar deixando aí o link para que a gente possa estar contribuindo com a Igreja de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Pastor Marinho? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão glorioso. É um momento novo, não é? Olha que esse caos faz, né? A gente consegue então alcançar mais gente, mais pessoas através do programa, de uma palavra abençoadora aqui da parte de Deus a todos nós. Eu quero agradecer a diaconisa Elienay, a organização do programa, ao pastor Kennedy, uma alegria em tê-lo aqui. E eu quero, na condição de vice-superintendente regional da Convenção Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu quero aqui motivar você
principalmente você líder de ministério, fiquem tranquilos. Vamos utilizar essa ferramenta, a mídia, vamos utilizar essas mídias sociais para a gente continuar propagando o Evangelho de Cristo. Não se desmotive, utilize o máximo que você puder as ferramentas, motivem-se uns aos outros, porque logo, logo nós voltaremos muito mais fortes para a glória do Senhor. Então eu quero deixar aqui uma mensagem positiva a todos vocês, líderes de ministérios, tanto aqui do estado do Espírito Santo, quanto do Rio de Janeiro. Fiquem firmes, vamos em frente, olhando para Cristo e fortalecendo uns aos outros para a glória do Senhor Jesus. Um grande abraço e obrigado. Obrigada. E você que está nos assistindo, não esqueça, está aqui o nosso canal, se inscreva, dá o seu link lá, faz o seu joinha lá para nós, tá bom? E fique ligado, voltaremos com mais um programa, não percam. Tchau, tchau.